Tenho medo não só do procedimento, mas de ficar artificial. E aí são 2 medos. Então ela se identificou com o que eu fazia, se identificou com os resultados e na consulta ela comprovou que era aquilo mesmo. De volta com o nosso DermaCast, conversando agora com a doutora Júlia Pepes. Doutora, você é especialista em full face, algo que está muito em alta hoje, onde a paciente Super, entende a necessidade de cuidar da face como um todo, né? exatamente. O full face, ele traz para o paciente uma sensação, claro que além de mais beleza, o paciente ele se sente muito bem com a imagem dele. Então esse é o poder que a gente tem quando faz um full face, né, entregar para o paciente mais confiança, entregar para ele ali uma imagem pessoal onde ele se vê e ele gosta do que ele vê. Então esse é o poder do full face que eu entrego no consultório. Quais são as estratégias que você usa no seu consultório para conseguir atrair esse cliente e também ter a recorrência desse cliente para que ele se torne realmente um paciente fiel? Estratégias a gente tem várias, né, mas primeiro para atrair o cliente. Para atrair o cliente é sempre os resultados. Não adianta, o paciente ele vai me procurar pelo meu resultado, né, por aquilo que eu consigo entregar. Então ele olha, ele sente ou desejo ou não sente, né. Então, se ele sentir desejo, ele vai chegar até mim. Quando ele chega para mim é mais fácil, porque ele já viu o que eu entrego, e aí a metade da minha estratégia já está completa, ele já sabe que eu entrego. Na consulta ele vai saber como que eu vou entregar aquilo. E aí é onde ele se torna muitas vezes um paciente recorrente, porque a estratégia por trás do resultado é justamente o protocolo. Então eu estabeleço um protocolo para esse meu paciente, aonde ele vai seguir as etapas para a gente atingir aquele resultado. Depois que nós vamos trabalhando nessas etapas, é mais tranquilo, porque ele já aceitou, ele quer aquele resultado, ele fechou o protocolo e eu só vou executar e ele vai virar um paciente recorrente, porque ele vai estar sempre ali em busca daquele resultado. E quando, né, a gente finalizar o protocolo, ele vai ter manutenção. Logo, ele retorna para o meu consultório para manter aquele procedimento em dia. Os profissionais usam hoje a rede social como vitrine. Qual que é o teu posicionamento? Como é que você faz as estratégias que você usa na sua rede social? Na minha rede social, eu defendo a naturalidade nos procedimentos e a segurança. Então, às vezes, a gente consegue um resultado muito bom, mas com uma técnica que às vezes é arriscada, né? Então, coloque em jogo a segurança do paciente. Isso é uma coisa que eu não faço. Então, meus pacientes sabem que, por mais que tenha uma técnica que entregue um resultado legal, se eu não consigo entregar segurança, eu já não faço. Mas existe outra técnica que entrega um resultado tão bom quanto. Essa é a que eu vou utilizar, sempre. Então eu sempre uso da naturalidade e da segurança no meu posicionamento. Então o paciente que chega até mim, inclusive essa semana eu atendi uma paciente que há 2 anos ela estava pesquisando com quem ela iria fazer o procedimento dela. E ela é uma paciente que tinha muito medo. Então ela falava assim: "Ah, eu via tal profissional, mas achava que aquele, né, profissional ele não atendia a segurança que eu precisava, ou que ele não atendia o requisito de naturalidade". E aí quando ela começou a me acompanhar, ela viu todos esses aspectos. Depois de 2 anos ela foi ter confiança de vir no consultório fazer a consulta comigo. E aí na consulta ela comprovou, porque daí a gente vai realmente provar se o que a gente fala no consultório é verdade ou não, né. E aí ela fechou o protocolo, porque ela encontrou aquela segurança, ela falou: "Nossa, era isso que eu estava procurando, eu tenho medo não só do procedimento, mas de ficar artificial". E aí são 2 medos. Então ela se identificou com o que eu fazia, se identificou com os resultados e na consulta ela comprovou que era aquilo mesmo. Então a estratégia da minha rede social casou com a minha estratégia no consultório. Isso é muito importante, porque às vezes a gente chega, o profissional às vezes na rede social não consegue ter tanta desenvoltura ou tem muita desenvoltura, mas daí o cliente chega, ele trava ou ele é o oposto daquilo que ele mostrava nas redes sociais, o cliente não vai fechar. O cliente não vai sentir confiança nem segurança naquele processo. E aí que muitos profissionais não sabem disso ainda, mas acabam perdendo bem nesse ponto. Então eu caso a estratégia do meu Instagram com o atendimento no consultório. Meu protocolo é todo baseado naquilo que eu falo no meu Instagram também, E nas redes sociais. você usa agência, você usa tráfego pago? Como é que você faz a sua estratégia de postagens? Eu não uso tráfego pago, eu faço tudo por meio orgânico e a minha maior fonte de pacientes é por indicação. Mas eu quero sim entrar com o tráfego pago esse ano. Um dos motivos de eu não ter entrado era porque a casa não estava arrumada, né. Então o profissional que vai trabalhar com a ROF, que vai trabalhar com harmonização facial corporal, ele precisa ter a sua vitrine, o seu portfólio bem estruturado.
E não era o meu caso. Eu estava com o meu portfólio bagunçado, tinha os resultados, mas não tinha uma conexão deles ali. Então, depois de um momento, eu decidi colocar a casa em ordem. Depois que eu coloquei, daqui 2 meses, é quando eu vou entrar com o tráfego pago, porque aí eu já tenho uma linha estabelecida para o meu cliente chegar, olhar, se encantar, ver que aquilo é real, criar conexão comigo, que é o que eu procuro nas minhas redes sociais também, sempre criar conexão comigo. E aí sim, aquele volume de clientes vai conseguir ser atendido, porque eles vão ter interesse naquilo que eu estou colocando, mas não só isso também. Uma coisa que eu estou trabalhando esse mês, e trabalhei no mês passado inteiro, é a jornada do meu cliente de atendimento. Porque também de nada adianta ele chegar, ver um resultado bonito, mas chegar no meu atendimento via WhatsApp, e eu não conseguir, por exemplo, dar o suporte do atendimento para ele e nem criar uma jornada para aquele cliente. Então ele tem uma jornada, que quando ele chega ele vai ser atendido de tal forma, e aí ele vai continuar aquela jornada de forma a encantar ele. Então ele é encantado na minha rede social, ele é encantado no atendimento e ele tem que ser encantado no consultório. Então eu trabalho essas 3 fontes. O único motivo de eu não ter feito o tráfego ainda é isso, é porque eu estou trabalhando o encantamento agora via atendimento no WhatsApp e outros meios, né, de atendimento, como e-mail, por exemplo, que as pessoas não usam muito, mas é super importante. E depois que isso estiver estabelecido, é quando eu vou entrar com o tráfego pago. A casa vai estar arrumada, os clientes vão chegar e vão ter uma experiência completa. Não corre o risco de eu perder esse cliente no meio do caminho. Doutora, como é que você tem acompanhado esse crescimento da profissão, de pessoas realmente preocupadas agora, muitas delas curando traumas que carregaram por anos, que hoje conseguem fazer os procedimentos, e ainda existe um público muito grande que pode ter acesso a isso. Os dados apontam que 5% da população brasileira faz procedimentos, ou seja, nós temos Uhum. 95% ainda a ser explorado. Como é que você tem acompanhado isso? Hoje mesmo, aqui no congresso da Dermalink, no Connect, nós vimos que 70% das mulheres no Brasil são insatisfeitas com alguma coisa no seu rosto. Isso foi falado hoje pela manhã. E o que a gente tira de conclusão disso? A gente tem 70% no mínimo de público interessado em resolver um problema que muitas vezes desmotiva a pessoa no dia a dia. Eu tenho um paciente de 15 anos que não gosta de ir para a escola porque tem uma depressãozinha aqui no nariz, no dorso, ou um queixinho mais para trás e, infelizmente, na escola é onde eles sofrem com isso, né? E os adultos também, da mesma forma, ou tem alguma, né, a gente chama isso tecnicamente de disfunção estética, né? Mas o paciente chama de queixa. Tem alguma queixa ali que impede ele de viver bem o dia dele, confiante, feliz. Às vezes o paciente não tira foto de lado porque não gosta do perfil, às vezes não tira foto de frente porque se sente muito assimétrico. Então a gente tem muito mercado para trabalhar, os pacientes estão tendo mais confiança e estão tendo mais profissionais habilitados na área. Isso tudo é global, mas a gente tem muito mercado para trabalhar na estética, com certeza, e a tendência é que ele sempre aumente, nunca decaia, tanto aqui no Brasil quanto fora. E qual que é a satisfação que você tem de poder transformar a vida de um paciente? Nossa, muita, muita, porque quando o paciente chega com uma queixa, ele olha, para mim é muito normal já, mas por muito tempo eu achava assim que o meu trabalho era deixar as pessoas mais bonitas, e na verdade não. Quando uma pessoa olha no espelho e fala e chora, quando o olho do meu paciente enche de lágrima, ele fala: "Meu Deus, eu nunca tive um contorno no rosto, como aconteceu com uma paciente há 2 semanas atrás", eu olho e falo: "Meu Deus, é para isso que eu estudo, que eu me formei, que eu me atualizo, para entregar isso, porque aonde que ela ia achar isso se não fosse aqui?", né. Então isso não passa a ser só uma realização do paciente, passa a ser uma realização minha. Eu fico muito feliz quando eu posso transformar a vida de um paciente, independente da idade dele. Quando eu atinjo o resultado que meu paciente tinha aquela expectativa, né, se isso for possível, logicamente. Mas é uma felicidade, assim, sem tamanho, né, você tá realizando o sonho de uma pessoa de uma coisa que muitas vezes para você é normal no dia a dia. Isso não tem preço. Doutora Júlia, muito obrigado pela participação e parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada, Gustavo. É um prazer.